Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Brasil colonial, é importante entender como foi feita a administração colonial. É importante entender como Portugal resolveu o problema dos invasores estrangeiros e como Portugal resolve colocar, então, pessoas aqui na terra, aqui no Brasil, para defender o Brasil e explorar, ao mesmo tempo explorar o Brasil. Mas a gente vai ver que apesar dos portugueses terem chegado aqui em 1500, não foi antes de 1530 que ele começou a realmente se preocupar com o Brasil. Veja, até 1530, Portugal não estava muito preocupado com o Brasil. Nessa época, a coroa portuguesa sentiu, portanto, a necessidade de defender o território de invasões estrangeiras e tornar as terras aqui produtivas. E com esse objetivo foram criadas, portanto, as capitanias hereditárias e mais tarde um governo geral. Inicialmente, nas primeiras décadas, após o, entre aspas, descobrimento do Brasil, essas terras eram apenas um território estratégico para os portugueses em suas viagens. No início do século XVI, 65% da renda de Portugal era proveniente do seu comércio com as Índias, com o Oriente. 65%. Quer dizer, a grande maioria do lucro de Portugal não vinha do Brasil. Por isso, Portugal deixou um pouco o Brasil. Então, as embarcações, elas usavam o Brasil somente para reabastecer os navios e aproveitar carregá-los com pau-brasil. Em seguida, eles seguiam, então, a sua viagem para a África e para a Ásia. Então, o Brasil era simplesmente um ponto de parada para reabastecer os navios. Agora, o problema é que outros países começaram a se interessar pelos lucros que vinham do comércio com o pau-brasil. A partir de 1504, os franceses passaram a organizar expedições para o litoral brasileiro, ignorando totalmente aquela divisão das terras, o Tratado de Tordesilhas, que dava a Portugal e Espanha a procura dessas terras e o direito de explorar só para Portugal e Espanha. Um exemplo disso, quer dizer, como os estrangeiros vinham aqui, vem da viagem de um navegador francês da época chamado Palmier Gonneville. Ele foi até a ilha de São Francisco, que se localiza no norte de Santa Catarina, e lá ele fica 6 meses e faz amizade com os índios do lugar, os índios carijós. E quando ele retorna à França, suas embarcações estavam então repletas de pau-brasil, de animais, de peles de animais, bastante abastecida, portanto, para os franceses. Foi a partir daí que o rei português passou a tomar uma série de medidas para assegurar o seu domínio sobre as terras brasileiras. Uma dessas medidas foi a expedição de Martim Afonso de Souza. Ele chegou ao Brasil em 1530 para dar os primeiros passos, então, rumo à colonização. Não existia colonização no Brasil antes de 1530. Estabelecer uma colônia é estabelecer construções, na verdade é habitar, é morar no lugar. As funções dele, então, era capturar as embarcações estrangeiras, criar novas feitorias e núcleos coloniais. Em 1532, Martim Afonso funda, então, a Vila de São Vicente. A Vila de São Vicente que está no litoral sul do estado de São Paulo. E para que a vila fosse habitada, então, ele construiu casas, construiu um forte, construiu capela, uma cadeia e até um pelourinho. Pelourinho é uma coluna de pedra ou de madeira fixada num lugar público que era empregado para castigar escravos criminosos no Brasil colonial. Além disso, foram criados cargos como juiz, como escrivão, como o cargo de meirinho. Meirinho é o equivalente hoje a oficial da justiça.
e também o cargo de almotacel, que era o responsável por taxar alimentos e estabelecer valores, pesos e medidas. Outro aspecto importante é que foi nessa ocasião que foi criado o primeiro engenho de cana-de-açúcar no Brasil. Mais tarde, a cana-de-açúcar seria levada para o Nordeste e daria origem, então, à economia açucareira no Brasil. Falemos um pouco das capitanias hereditárias. No mesmo ano da criação da Vila de São Vicente, em 1532, o rei português Dom João III decidiu, então, implantar o sistema de capitanias hereditárias. O território, então, foi dividido em 15 faixas de terra, que iam dos atuais Pará e Maranhão até o futuro estado de Santa Catarina. O objetivo dessa divisão de terra era povoar e colonizar o território, além de defender o território de invasões. E assim haveria representantes do rei, por todo o litoral do Brasil, o que teoricamente dificultaria a chegada de estrangeiros que não haviam sido contemplados pelo Tratado de Tordesilhas. No entanto, a coroa portuguesa não tinha a capacidade para controlar sozinha nenhuma de suas capitanias hereditárias. Por isso, o rei recorreu à iniciativa privada. Dessa forma, o comando das faixas de terra foi concedido aos chamados capitães donatários. Como a nobreza não demonstrasse grande interesse pelas capitanias hereditárias, a maior parte dos donatários era feito de militares, que haviam, de alguma maneira, se destacado lá nas expedições para a África ou para o Oriente. O próprio Martim Afonso se torna, então, um donatário, e donatário de 2 capitanias. Quais os deveres dos donatários? Era assegurar a defesa militar do território, aplicar a justiça e recolher os impostos. Em troca, eles poderiam explorar as terras e tinham o direito de ficar com 10% de todas as rendas arrecadadas com impostos, e também poderiam ficar com 5% dos lucros da exploração do pau-brasil. Embora não fossem os donos da terra e não pudessem vender, os donatários não podiam vender a capitania, mas poderiam transmitir o território e todos os privilégios para os herdeiros. Esta é a origem da palavra hereditárias. Todas essas condições estavam então descritas nas chamadas cartas de doação, que eram documentos que oficializavam então a concessão de terras. Vamos ler um trecho da carta de doação da capitania de Pernambuco, em que Dom Pedro III concede terras a Duarte Coelho. A quantos esta minha carta virem, faço saber que eu fiz ora doação e mercê a Duarte Coelho, fidalgo da minha casa, para ele todos os seus filhos, netos, herdeiros e sucessores para sempre, da capitania e governança de 60 léguas de terra na minha costa do Brasil. João, rei de Portugal, carta de doação da capitania de Pernambuco, de 29 de fevereiro de 1534. Perceba que mesmo afirmando que está doando as terras, o rei continua a chamá-las de suas. Estou doando as minhas terras, são minhas. Se fosse uma doação completa, também não existiriam condições de transmissão do patrimônio. No entanto, o documento estabelece que apenas os descendentes do donatário que poderiam continuar com a posse da terra. Começa aí uma confusão, então, sobre, até hoje, o que é público e o que é privado no Brasil. Já começou daí desse período onde se doava terras e não se sabia se era terra do rei ou se era terra do donatário. Até hoje essa confusão existe, nós não sabemos nunca o que é público e o que é privado no Brasil. E as sesmarias? Sesmarias eram terras que os donatários distribuíam para os colonos
portugueses, aqueles que vinham de Portugal. Eles vinham de Portugal, precisavam trabalhar, e então esses donatários cediam terras para essas pessoas. Estas terras eram chamadas de sesmarias. Enquanto os donatários administravam as capitanias hereditárias, os colonos deveriam explorar e cultivar o solo. Então, na verdade, as sesmarias eram campos de cultivo de terra, né, de cultivo de plantas. E então os colonos é que ficavam responsáveis para plantar e colher na terra. Eles poderiam até decidir se exploravam as terras por conta própria ou se arrendavam para terceiros. Se eles não dessem conta da terra, podiam arrendar novamente. O importante era que as sesmarias se tornassem produtivas, pois se permanecessem incultas, quer dizer, se não produzissem nada, elas eram então confiscadas e sua posse retornava à coroa. E a coroa tratava de dividir com outra pessoa. Mas essa lei nunca foi constantemente seguida e era constantemente burlada. E vários colonos se apossavam da terra, mas só cultivavam uma parte delas. O objetivo deles não era plantar, não era tirar dos produtos o seu próprio sustento. O que os colonos desejavam era acumular cada vez mais terras de forma ilegal, para que pudessem fazer o que bem entendessem no futuro. Então eles se apossavam, eles não plantavam coisa nenhuma e só ficavam acumulando terras e mais terras. Foi dessa forma que se originaram os primeiros latifúndios no Brasil. Até hoje nós temos grandes fazendeiros que dizem meu avô, meu bisavô, meu tetaravô, vai falando de pessoas que receberam essa terra. Na verdade, a maioria delas foram terras que foram sendo adquiridas muitas vezes desonestamente. Por isso, extensões gigantescas de terras passaram a pertencer a um reduzido número de famílias no Brasil. Como o sistema de sesmarias permaneceu por um bom tempo no período colonial, esse sistema é um dos responsáveis pela atual estrutura fundiária brasileira. Por isso que poucas famílias têm muita terra e a maioria da população não tem terra nenhuma. Vamos falar um pouco do declínio das capitanias hereditárias. Dentre todas as capitanias, a que obteve o maior sucesso foi a de Pernambuco. O seu donatário, Duarte Coelho, ele soube incentivar a criação de gado, cultivo de algodão, e o mais importante, foi ele que iniciou o plantio da cana-de-açúcar. Em 1550 já existiam 5 engenhos de açúcar em Pernambuco. Dessa maneira estavam sendo lançadas as bases da economia açucareira no Nordeste. São Vicente também se destacava, pois vários povoados foram surgindo na região. Apesar de possuir um produto, né, de açucareiro, de possuir, São Vicente tinha também as suas plantações de cana, e isso daí não era o forte de São Vicente. Nós temos um clima muito úmido, um clima frio, né, em São Vicente, então a cana-de-açúcar não se deu muito bem ali. Então São Vicente ficou especializada na escravização de povos indígenas. Para você ter uma ideia, em 1548, existia em São Vicente uma população de 600 colonos. 600 colonos portugueses moravam lá. E mais de 3 mil indígenas escravizados. Então São Vicente se especializou na escravização do nosso índio. Mas os lucros de Pernambuco e São Vicente eram uma exceção. Na metade do século XVI, as capitanias hereditárias contribuíam com menos de 3% de todas as rendas da coroa portuguesa, menos de 3%. Algumas capitanias nunca prosperaram, porque ou não resistiam aos cercos indígenas,
ou eles se deparavam com indígenas que os enfrentavam, né? Ou quando eles tentavam escravizar, esses indígenas fugiam para o interior. Em outros casos, os donatários não possuíam também recursos ou não possuíam simplesmente interesse para fazerem o projeto de colonização prosperar. Então a maioria não fez as capitanias prosperarem, por isso foi um fracasso. E aí, admitindo o fracasso do sistema de capitanias hereditárias, em 1548, o rei Dom João III instala então o governo geral na Bahia. O seu objetivo era tentar retomar o controle da colonização por meio de um governo agora centralizado. Então o governo que mandava no Brasil estava em Salvador. Portanto, o governador-geral seria então o representante legítimo do rei na colônia. E os donatários teriam que se submeter a ele. Ele é uma espécie de reizinho do Brasil. As capitanias foram extintas gradualmente, até que a última delas deixou de existir no século XVIII, em 1759. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Ele ficou responsável por expulsar os estrangeiros da costa, garantir o monopólio sobre o pau-brasil, fiscalizar os rendimentos das capitanias, conceder as sesmarias e criar uma cidade para ser a sede do governo geral. E assim foi que ele criou a cidade de Salvador. Salvador, portanto, foi a primeira capital da colônia. E logo foram então construídas casas, prédios públicos e uma igreja. A área rural também foi se constituindo com a criação de gado e a plantação de cana-de-açúcar. Outro aspecto importante do governo geral é que foi nesse momento que chegaram os primeiros padres jesuítas. Então eles chegaram depois de 1530, na vigência dos governos gerais. Sob a liderança do padre Manuel da Nóbrega, eles tomaram como missão catequizar os índios. Tomé de Souza permaneceu no cargo até 1553, quando Duarte da Costa se tornou novo governador-geral. Entretanto, ele teve que enfrentar uma crise que havia sido gerada pelos conflitos entre portugueses e indígenas. E como a colonização estava se acelerando, mais indígenas eram capturados e escravizados. Obviamente, os nativos começaram a reagir e as situações de confronto eram cada vez mais frequentes. Além disso, muitos jesuítas chegavam ao Brasil para defender os indígenas. Isso tornava a situação dos indígenas muito mais complexas, porque colocava os indígenas contra os colonos e os colonos contra os jesuítas. Em 1555, a crise se agrava por causa da invasão dos franceses no Rio de Janeiro. Sim, os franceses invadiram o Rio de Janeiro, criaram lá a França Antártica. Como Duarte da Costa não conseguiu expulsar os estrangeiros, ele foi, obviamente, substituído por Mem de Sá, em 1558. O novo governador-geral conseguiu recuperar o território que havia sido invadido pela França e reorganizou a administração da colônia. Mem de Sá criou uma lei que protegia os indígenas cristianizados, ao mesmo tempo que perseguiu e dizimou aldeias inteiras que eram hostis aos portugueses. Então, ao mesmo tempo que ele protegeu os indígenas, ele também deu um jeito de destruir aldeias indígenas que combatiam com os portugueses. E foi ele, então, que estimula o tráfico negreiro. Por enquanto é só, nós vamos continuar depois falando da economia açucareira no Brasil. Até lá!